Olá, queridos, graça e paz, aqui é o Davi Almeida, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como eu sempre falo aqui, você vai encontrar nesse canal mensagens falando sobre relacionamento com Deus, intimidade, propósito, chamado, tudo aquilo que você precisa ouvir para ser despertado no teu relacionamento com Deus, na tua vida de oração, na tua busca constante pela presença de Deus. Se você está procurando por isso, você está no lugar certo. Eu fiz uma série de vídeos falando sobre justamente esses temas que eu acabei de mencionar aqui agora, e eu estou finalizando esse último vídeo dessa série. E antes de mais nada, eu quero pedir a você, se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no final do vídeo, se você gostar, que você deixe seu gostei, e para que o YouTube entenda que esse é um vídeo relevante, ele possa alcançar pessoas para ser abençoados com esse tipo de palavra. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, perguntar para a gente, e a gente vai responder com muito carinho, tá bom? Vamos para o tema da mensagem de hoje. E o tema do que eu quero falar aqui hoje é: quem não cresce espiritualmente? É uma pergunta. Quais são aquelas pessoas que não crescem espiritualmente, Davi? Quais são as características? Qual é o tipo de pessoa que não consegue desenvolver uma vida com Deus? Hoje eu quero apresentar para você esse livro, que é o livro É Tempo de Ser Radical. Foi um livro que eu lancei há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Ele tem a versão português e também tem uma versão espanhol. Sim, esse livro foi traduzido para o espanhol para mais de 60 países. Por que eu vou falar um pouco desse livro? Porque eu peguei conteúdos de mais ou menos de 15 anos de vida com Deus, assim, de experiências com Deus, de testemunhos que eu vivi dentro do quarto, que eu vivi com a minha família. Só para você ter uma ideia, nesse livro aqui eu conto o testemunho da dupla ressurreição que o meu filho Samuel, é o meu filho mais novo, ele teve. Se você acredita ou se você não acredita sobre ressurreição, meu filho tem hoje 3 anos de idade, o Samuel mais novo, então ele tem uma história incrível, diagnóstico médio, inclusive eu tenho até hoje o laudo médico, né, falando sobre a situação que ele viveu e sobre uma segunda situação também. Então eu conto esse testemunho aqui nesse livro. E além desse testemunho do Samuel, eu descrevo algumas experiências com Deus, princípios de como desenvolver uma vida com Deus. E dentre tudo isso que eu falei, em 117 páginas, nesse vídeo de hoje, eu queria destacar 2 coisas que eu escrevi e que eu recebi feedbacks de pessoas falando um pouco sobre isso. A primeira coisa que eu escrevi, que chamaram a atenção das pessoas, dos meus leitores, ele falou assim: Davi, essa frase que você escreveu, quem não ora, não anda. Tem um contexto, né, que eu deixo aqui no livro, e dentro desse contexto eu falo assim, ó: quem não ora não anda, quem não busca Deus não anda. Antes de eu falar sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar 5 textos bíblicos falando sobre oração. Por quê? Porque eu quero que primeiro você tenha uma base bíblica. A gente não precisa nem ler a Bíblia, nem olhar um texto bíblico para poder saber que orar é bíblico. Mas mesmo assim é bom você ter esses textos, é bom você ter esses versículos para poder você entender o fundamento daquilo que eu estou falando. Mas eu quero contar também sobre essa frase que eu deixei no livro: quem não ora não anda. Queridos, eu quero falar assim para você uma coisa muito importante dentro desse tema. A oração, a nossa busca constante em Deus, é o que nos faz romper espiritualmente. Davi, como é isso? A Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento espiritual que se concretiza de uma maneira material. O que você quer dizer com isso, Davi? Por exemplo, você conhece alguém que está doente. Aí o que você faz?
que é que a Bíblia fala, né? Você vá lá, você põe as mãos, ore pelo enfermo e aquela pessoa será curada. O que foi que você fez? Você fez uma ação espiritual que concretizou no ato físico. Isso é um exemplo. Um outro exemplo é, Davi, eu estou precisando de um romper na minha vida financeira. Está acontecendo algumas coisas, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E dentro do teu relacionamento com Deus, você vai orar em cima daquilo e aquela ação espiritual, ela transforma algo físico, ou seja, algo que é do teu dia a dia. No geral, isso significa que tua vida, na verdade, diária, depende daquilo que você tem se relacionado com Deus. Entendeu? Não sei se você já viu ou se você já ouviu alguma pessoa falar assim, Davi, falar com você, a minha vida não anda, a minha vida não vai para lugar nenhum, a minha vida não tem nenhum sentido. Essas pessoas que têm esses questionamentos sobre essas situações, normalmente são pessoas, se você for olhar, são pessoas que ela não busca Deus. Por quê? Porque o andar da nossa vida, ela está intimamente ligada a Deus. É uma coisa que eu e minha esposa a gente comenta muito, né? Nós temos 12 anos de casados. Quando nós éramos solteiros, nós conhecíamos pessoas que eram solteiras e que até hoje, 12 anos depois, essa área da pessoa ainda não foi resolvida, é uma coisa que não foi resolvida ainda. Então, eu percebo que muitas coisas que não acontecem na nossa vida é por falta desse investimento de vida, de oração diária, de busca, de entrega para com Deus. Eu quero concluir falando assim que a tua vida diária depende da tua vida com Deus, da tua vida diária com Deus. A tua vida, o teu trabalho, aquilo que você faz, o teu dia a dia depende da tua vida diária com Deus. Se eu e você, se nós não tivermos essa vida diária com Deus, nós não teremos novidades de vida no nosso dia a dia. É isso que eu quero falar. Se nós não temos uma vida diária com Deus, se nós não temos uma busca, uma entrega todos os dias, nós não teremos novidade de vida no nosso dia a dia. Tudo é a mesma coisa, parece que nada muda, entra ano, sai ano, a pessoa ela não prospera, ela não desencadeia novos rumos na vida dela. Então tudo isso, na maioria das vezes, é por uma falta de relacionamento com Deus, é uma falta de oração, nada acontece na vida da pessoa. Essa foi uma frase que eu falei. A segunda coisa que eu falei no livro, a segunda frase que eu falei no livro foi o seguinte: se eu posso comparar uma refeição completa de um almoço e uma sobremesa com a nossa vida de relacionamento com Deus, eu digo que o almoço é a nossa vida diária com Deus, é a nossa vida de devoção, e a sobremesa é a nossa vida congregacional, é a nossa vida de ir para a igreja. Por que eu falei isso, queridos? Porque, infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas, e aí está a raiz de muitos problemas, que as pessoas elas só conseguem desenvolver uma vida com Deus baseado na vida congregacional, ou seja, na igreja. É um crente de domingo, é um crente do culto jovem, é um crente do culto de adolescentes. Ela não faz mais nada além disso. Ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela depende daquele culto ali para poder se relacionar com Deus. Só que, baseado nessa analogia que eu falei, queridos, sobremesa não sustenta ninguém, tá? E eu não estou aqui menosprezando, não quero que você entenda dessa forma, porque eu não estou falando isso, menosprezando a vida congregacional, porque contrário também não vai te levar a lugar nenhum. Qual é o contrário, Davi? Se você só ficar dentro do quarto orando e você não tiver vida com Deus também, com seus irmãos, se você não for para a igreja, tá? Uma coisa não exclui a outra. O que eu estou chamando a atenção aqui é sobre um grupo de pessoas
que a gente precisa tomar muito cuidado para poder a gente não incorrer nessa situação, que ela depende exclusivamente do culto semanal para poder se relacionar com Deus. Então, se nós tivermos essa vida, essa prática, queridos, nós não vamos romper na nossa vida. Ir para a igreja é maravilhoso, nós devemos ir todas as semanas. Todas as semanas, como eu já falei aqui. Se você também fizer o contrário, só ficar dentro de casa orando e não ir para a igreja, vai ter áreas da sua vida que também não vai ser completa. Então eu fico imaginando, queridos, se nós fôssemos para os cultos já cheios do Espírito Santo, como os cultos de hoje não seriam, tá? E muitas vezes nós dependemos do culto para poder nós nos relacionarmos com Deus. Não tem nenhum problema quanto a isso. Só que eu acredito que Deus ele tem um nível maior para conosco, um nível maior de vida em abundante, um nível maior de relacionamento com Ele, tá bom? Então, para poder fechar essa série de vídeos falando sobre relacionamento com Deus, falando sobre vida com Deus, eu queria deixar essas duas reflexões para você. Como é que está a tua vida? Tua vida, ela está andando, as coisas estão funcionando, você, a tua casa, a tua família, vocês estão vivendo num tempo de romper, cada dia um tempo novo. Como é que está a tua vida? Não, Davi, está tudo parado, as coisas não estão caminhando, parece que nada acontece. Aí você tem que refletir, cara, como é que está a minha vida com Deus? Eu estou buscando ao Senhor, eu estou me entregando ao Senhor. O que é que eu estou fazendo para poder me dedicar à minha vida com Deus? E a segunda coisa que eu tenho que refletir é como eu estou dedicando o meu tempo semanalmente para investir em intimidade com Deus, em vida com Deus, em tempo de oração, em tempo de busca e consagração ao Senhor. Então são esses dois tópicos que eu quero deixar. Eu quero deixar também a indicação desse livro, do meu livro, É Tempo de Ser Radical. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Queridos, quando a Bíblia diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, a tradução profética desse texto é busque ao Senhor enquanto a estação é propícia. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. É porque Deus vai se esconder? Não, queridos, não é que Deus vai se esconder. É que quanto mais o tempo passa, quanto mais os dias se vão, mais difícil fica de nós desenvolvermos uma vida de relacionamento com Deus. Então, queridos, viver essa vida com Deus, viver essa vida em abundante, viver tudo aquilo que nós desejamos, uma vida abundante em Cristo, depende também da nossa vida de disciplina em buscar a Deus. Daqui por diante, as coisas elas não vão melhorar. O mundo vai de mal a pior. A igreja ela vai triunfar, porque a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela é mais que vencedora. Mas o mundo ele vai de mal a pior. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto a estação ainda é propícia, a gente ainda tem um ambiente onde ainda assim é possível buscar ao Senhor. Porque virão dias, queridos, virão dias de trevas que será mais difícil nós desenvolvermos essa vida de relacionamento com Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abençoe essa pessoa que está me ouvindo do outro lado. Senhor, eu oro para que o Senhor traga graça, o Senhor traga favor, o Senhor traga coragem, Pai. A palavra que o Senhor está me dando aqui nesse momento é coragem. Pai, em nome de Jesus, eu encorajo essa pessoa a te buscar. Eu encorajo essa pessoa a desenvolver um relacionamento com o Senhor, Pai. Deus, eu declaro, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor traz renovo, que o Senhor traz um novo tempo, Pai. Que o Senhor traz uma nova estação sobre a vida dela que está me assistindo agora, Pai. Eu declaro graça, favor e entendimento, declaro novos tempos e novas estações sobre essa pessoa que está me assistindo. Amém, queridos? Deus te abençoe. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, que você deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer aqui nos comentários a tua pergunta que a gente vai responder.
e o link do vídeo também está aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.